escreve para o povo judeu. E Jesus, ele foi conhecido como rei dos judeus, mas também como rei dos reis. Jesus Cristo aparece em Apocalipse, a partir do capítulo 5 por diante, como o leão da tribo de Judá, que é o símbolo do rei. Todos nós sabemos isso. Agora, já em Marcos, quando Ezequiel vê a face de boi, é o evangelho de Jesus Cristo. Já em Marcos, porque em Marcos ele aparece como o servo fiel. O boi é o símbolo do servo. O boi era um animal que era usado no serviço, no trabalho. Então Jesus, em Marcos, símbolo do boi, apresenta ele como o servo. Ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. Agora, quando nós chegamos em Lucas, nós temos a face que apresenta o homem, porque em Lucas ele aparece como filho do homem. E ele mesmo disse em Lucas capítulo de número 19, versículo 10: porque o filho do homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Mas quando chega em João, chega na face da águia, porque a águia ela tem uma visão muito profunda, e João vai descrever com uma profundeza muito grande. Ele vai além das fronteiras, ele vai buscar na fonte desde o princípio. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João vai muito profundo. Ele apresenta Jesus de várias formas. Jesus como o pão da vida, Jesus como o bom pastor, Jesus como a videira verdadeira. Ele apresenta Jesus em várias formas. Então Jesus Cristo aparece nesse grupo de livros que formam o seu evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E o evangelho de Jesus Cristo, ele é uma boa notícia para todos aqueles que recebem e aceitam e que ficam diante da sua palavra e que guardam este evangelho. Então o evangelho é uma notícia boa, e boa para salvar, boa para libertar, boa para curar. O evangelho de Jesus Cristo foi pregado, e nessa noite nós estamos diante de um texto com o tema desta festa. Nós acompanhamos o que foi escrito por Mateus. Mateus ele vai agora apresentar o seguinte: Jesus ele vai perguntar para os discípulos o que é que estão dizendo acerca da sua vida, acerca da sua pessoa. Aí os discípulos vão dizer: ó mestre, estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias, porque Jesus ele chorou cerca de 3 vezes na Bíblia, e a gente viu isso, o choro de Jesus. Então alguém viu Jesus chorando e pensou que ele era Jeremias. Aí alguém disse que ele era um dos profetas, alguns dizem que ele era Elias. Todos tiveram que apontar Jesus como um dos profetas, como um dos que vieram. Só que quando Jesus pergunta para os discípulos, aí Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para Pedro e diz: Simão Pedro, a ti não foi revelado, não foi por carne nem por sangue, mas sim por o céu. Foi Deus quem revelou. Aí Jesus começa a conversar com Pedro e vai dizer que vai dar a chave do reino do céu para Pedro. Só que Jesus vai falar sobre um projeto, sobre um trabalho, sobre uma edificação. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão te prevalecer contra ela. Agora observe uma coisa: Jesus não está dizendo que a igreja está edificada em Pedro, não, pelo contrário, porque Pedro no grego quer dizer Petros, que significa pedra pequena, mas pedra no grego quer dizer pedras, que significa rocha ou pedra grande. Logo, Jesus está dizendo que a sua igreja seria edificada sobre uma rocha. Jesus está dizendo que a igreja teria um fundamento, teria um alicerce, teria uma base. E deixa eu dizer uma coisa para você começar a dar glória: a base da igreja não é um pregador bonito,
da igreja não é o pastor, a base da igreja é a rocha. Quem é a rocha? A rocha, segundo a Bíblia Sagrada, a rocha lá em Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 6, ela foi ferida e jorrou água para o povo beber, lá no deserto. A rocha, lá no Êxodo, capítulo de número 33, do versículo de número 22, é a fenda que foi ferida. A rocha, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 22, é uma penha que tinha um buraco. Esse, a Bíblia diz que foi aonde Moisés se escondeu para ver as costas, ou pelo menos o fruto de Deus passando. Deus manda Moisés se esconder na fenda daquela penha. Moisés se esconde, Deus coloca a mão e passa, e a Bíblia diz que Deus revelou alguma coisa para Moisés. Alguns dizem que não foi a costa, mas de certa forma Moisés viu a glória de Deus. Aonde? Viu a glória de Deus através de uma rocha, através de uma pedra grande. O que é isso? Era Deus dizendo para Moisés: o homem só vai me ver se ele estiver na rocha. O homem só vai sentir a minha presença se ele se colocar na rocha. Quando Deus manda Moisés ir para a rocha para ele poder passar, e Moisés vê a sua glória, é Deus dizendo: o homem só vai ver a minha glória se ele se colocar na rocha. O homem só vai sentir a minha presença se ele estiver na rocha.